Olá. Tá no consultório? Hoje eu tô. Eu fui inventar de vir em casa. Aí por isso que me atrasei um pouco, desculpa, viu, pessoal? Não, mas por mim tudo Você bem. me ouve bem, Eduardo? Tranquilo, tô te ouvindo muito bem. Beleza. É porque sua imagem estava falhando um pouco para mim. Doutor, vai falar sobre miastenia congênita? Josi, a gente falou um pouco na live passada, tá? Assiste principalmente o primeiro bloco da live passada, que a gente falou bastante sobre miastenia congênita. Lembrar que tem mais de 20, 30 genes, né? Isso aí, Eduardo, o estudo dele, a tese de doutorado dele. E talvez, se você tiver alguma dúvida, você pode tentar entrar em contato com ele para esclarecer. Mas essa live de hoje a gente vai abordar principalmente timectomia, que foi um tema que ficou faltando a gente falar, gravidez e outros aspectos da qualidade de vida que eu acho interessante a gente comentar também. Não é isso, Eduardo? É isso mesmo. A ideia é abordar vários temas aí de perguntas, né, que o pessoal enviou. Então essa parte já foi abordada. Tem aí no histórico aí da página do Diego. E também a Brami postou no YouTube, se alguém quiser ver também no canal da Brami no YouTube, tem lá a primeira parte. Inclusive tem outras coisas da Brami também lá, interessantes para quem se interessa pelo assunto. É muito bom. Ô, Eduardo, já que você mencionou, o Eduardo atualmente é o diretor científico da Associação Brasileira de Miastenia, e ele tem prestado um grande apoio, um grande serviço, não só à associação, mas como aos pacientes também. E tem uma série de informações legais, vídeos legais, então assistam lá, realmente vale a pena, além dele ser uma pessoa muito solícita, e como eu tinha falado na live passada, atualmente no Hospital das Clínicas e no Hospital da Zona Leste. Desculpa, Eduardo, esqueci qual é o Hospital da Zona Leste. Santa Marcelina. O Santa Marcelina. Então ele já presta um trabalho assim, enorme à sociedade, e é um número muito significativo de pacientes, tá? Então vocês, primeiro agradecer o Eduardo por a gente estar dividindo esse espaço, agradecer mais uma vez a Abrami, e vou aproveitar, enquanto as pessoas estão entrando, e falar um pouquinho sobre a importância das associações, tá certo, pessoal? Veja bem, a maioria das associações surgiram nos Estados Unidos por volta da década de 80, tá certo? E uma grande vantagem das associações, pessoal, é conseguir criar representatividade diante de governos e diante da indústria farmacêutica, tá certo? Então, quando o pessoal da Abrami pede, às vezes, para fazer um cadastro, isso é um dado muito relevante, porque a gente não sabe, por exemplo, quantos pacientes com miastenia tem no Brasil, tá ok? A gente não tem esse dado. Então, a partir do momento que a gente enriquece as informações e é capaz de gerar dados, a gente tem mais condição de poder fazer propostas, inclusive de tratamento, digo do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista, às vezes, de faltar um medicamento e exigir da indústria farmacêutica soluções. Então, fazer esse tipo de trabalho, de você fazer o cadastro, é algo realmente que pode ajudar muito a todos os pacientes do Brasil. Então, se vocês tiverem a oportunidade, realmente apoie a associação. E minha filha chorando, desculpa. Apoiem a associação e façam esse cadastro, tá bom? Muito bem. A Betânia botou aqui: doutor Eduardo, quero escrever um livro sobre a minha história e sobre os direitos das pessoas com miastenia. Sou advogada, atuo com o direito da saúde e das pessoas com deficiência. Ô, Eduardo, se depois você puder, entre em contato com a Betânia, que eu acho que ela é uma pessoa que pode acrescentar muito. Ela já fez várias lives de direito dos pacientes aqui, Parkinson, de esclerose lateral amiotrófica, que ela fez comigo. Então tem coisas muito legais que talvez você que está na frente da associação possa contribuir bastante. Vocês juntos, um braço médico, um braço científico. Muito bem. Deixa eu só, então, aproveitar que você fez esse serviço aí para a associação. Aliás, muito obrigado. Assim, eu estou há pouco tempo, né, na associação. Assim, interessante quem se interessar pela história também, lá no canal da Brami, no YouTube, tem a última live que a gente fez. Eu falei sobre a história da miastenia em geral, mas as meninas falaram sobre a história da Brami, como surgiu tudo, e elas, inclusive, são muito inteiradas sobre essa parte, viu, Betânia, de questão de direitos. Talvez elas podem também te ajudar. E elas são muito boas de insight, assim, de coisas importantes do dia a dia.
e tudo mais. Mas, como eu falei, eu sou novo e quem realmente faz o negócio para frente são elas, né? São poucas, elas fazem com os próprios recursos, assim, com pouquíssimas doações e com os próprios punhos. Mas tem conseguido ajudar aí os pacientes de alguma forma, graças a Deus. Não, com certeza. Muito bem, pessoal. O tema que eu acho que a gente pode começar agora é falando sobre timectomia. Então prestem bastante atenção. A timectomia, ela já tem uma história muito, muito grande, né, na miastenia, pelo menos uns 70 anos, tá certo? Mas foi em 2010 um trabalho publicado numa revista muito conceituada, que é o New England Journal of Medicine, e realmente a gente conseguiu dados de evidência científica sobre quem é o principal grupo de pacientes que se beneficia sobre a timectomia, de realizar o procedimento que é a ablação do timo, retirada do timo ou a retirada naqueles pacientes que têm um tumor no timo. Então, eu acho que a gente podia começar, Eduardo, falando um pouquinho sobre o timo, né? O que é essa estrutura e como ela está implicada em alguns pacientes, né, com o desenvolvimento de miastenia. O timo, ele é um órgão imunológico, né? O que significa isso? Significa que o timo, ele é um órgão que ele produz células de defesa. Na verdade, ele não produz, ele as matura, né? Então é lá que muitas células de defesa, não todas, né, acabam sendo amadurecidas e muitas vezes transformadas para poder fazer sua função de defender o organismo. Não é todo tipo de imunidade que passa pelo timo. Tem tipos de imunidade que não passam, tem tipo de resposta imunológica contra agentes externos que não passa pelo timo. Mas tem alguns tipos que depende do timo, dele maturar essas células, né? Da mesma forma que, como defesa, tem coisa que depende do timo ou não, também doenças autoimunes, algumas dependem dessa imunidade tímica, né? E que passa pelas células que precisam passar pelo timo, né? E a miastenia graves, com certeza, é uma delas, porque o erro que ocorre no sistema imunológico da miastenia graves, né, toda doença autoimune, é um erro imunológico. Como assim um erro imunológico? Na tentativa de criar um mecanismo de atacar um agente externo, muitas vezes até consegue, mas esse mecanismo acaba atacando também o próprio organismo do indivíduo, né? E esse erro que acaba reconhecendo o próprio organismo, no caso da miastenia, o local que ataca é a junção neuromuscular, mas tem outras doenças autoimunes que são outros lugares que acabam sendo atacados, né? Então, esse erro, então, em vez de reconhecer somente um agente externo, acaba reconhecendo também uma parte do próprio organismo, e isso, então, é a doença. E no caso da miastenia, esse mecanismo é dependente do timo. E isso foi acidentalmente descoberto, porque tinha essa teoria, acho que, se eu não me engano, é 1916, Diego. 100 anos, mais de 70, né? 100 anos antes do trabalho do New England, em 1916, se não me engano, foi a primeira timectomia que não foi feita para miastenia. Era um paciente que tinha tireoidite importante, e tinha miastenia também, né? Quem conhece um pouco da doença sabe que é muito comum ter as duas coisas, problema autoimune da tireoide e também miastenia, e aí tentaram fazer a timectomia para tratar justamente tireoidite, veja só, e aí melhorou a miastenia do paciente. Então começou-se nessa época nem tinha-se certeza que era uma doença autoimune, né? Aí começou toda a teoria de ser doença autoimune, mas foi, de fato, o primeiro tratamento que não era só sintomático, como é, por exemplo, da piridoxigmina, né? O Mestinon, ele é sintomático. O tratamento para tratar o mecanismo da doença, o primeiro que surgiu foi o timo, mas demorou muito para a gente conseguir ter um trabalho bom, como você falou lá, o do New England. Muito bem. E uma vez que o timo desempenha esse papel de ordenar, né, a atividade da resposta imune, a atividade de algumas doenças que tem esse fundo imunológico, inflamatório,
a questão que o Eduardo falou, que alguns tentaram fazer experimentos com a retirada do timo, acidentalmente foi descoberto, e ao longo dos anos isso foi evoluindo, com maior entendimento da miastenia e os trabalhos práticos, até que finalmente, durante um período muito grande, a gente realizou timectomia sem saber quem se beneficiava. Tinha pacientes que retiravam o timo e se beneficiavam muito, melhoravam bastante os sintomas de miastenia, e tinham pacientes que não melhoravam. E aí, continuavam com a doença com o mesmo padrão de atividade. E aí vem a importância dessa pesquisa, que é o que a gente vai comentar com vocês agora. Quem são os pacientes que realmente devem considerar ou que são fortemente indicados à timectomia? Fala um pouquinho sobre os principais grupos que se beneficiam, né? Aqui talvez possa ficar um pouco técnico, mas eu vou tentar não ser muito vai técnico, ficar impossível, né? Mas os pacientes, eles já sabem isso aí. Claro, a maioria são muito informados, é verdade. Então, primeiro, né, se tiver timoma, tem que tirar o timo, não tem muita discussão quanto a isso. Ou seja, se tiver timoma com ou sem miastenia, você tem que tirar o timo, então fazer a cirurgia de retirada do timo, que é a timectomia. Sem timoma, miastenia sem timoma. Então, basicamente, a gente pode dividir miastenia em 3, né? Se a gente levar em conta os anticorpos, que é a miastenia com anticorpo antirreceptor de acetilcolina, a miastenia anti-MuSK e a miastenia duplamente soronegativa, que é negativo para acetilcolina e é negativo para anti-MuSK. Os pacientes que são mais estudados e que têm mais evidência que funciona os pacientes com o anticorpo antirreceptor de acetilcolina. Então, esses, parece que o mecanismo da doença realmente é muito dependente do timo. Do anti-MuSK, tudo indica quase que comprovado que não serve para eles. Não tem benefício a timectomia para pacientes anti-MuSK. Já os pacientes soronegativos, duplamente soronegativos, eles, boa parte melhora, porque na verdade boa parte desses soronegativos são antirreceptores de acetilcolina que a gente não conseguiu detectar. Então boa parte realmente melhora, mas você tem que ter um pouco mais de critério na hora de indicar. Esse trabalho do New England, ele comprovou benefício por A mais B de todas as formas, todos os desfechos analisados melhoraram. Foi para grupos que eram anti-receptor de acetilcolina, eram pacientes com pouco tempo de doença, né, até 5 anos de doença, pacientes não muito idosos, né, então eles pegaram no início até 55, depois eles acabaram juntando também pacientes com até 60 anos. Por que isso? E também pegaram acima de 18. Por quê? Porque o timo, naturalmente, com o envelhecimento, ele vai evoluindo. Então a gente acha que ele vai ficando pequeno e vai ficando apenas um resquício dele. Então, provavelmente, nos pacientes muito idosos que têm miastenia, a função do timo talvez não seja assim tão importante. Então, por essa teoria, pegaram um paciente só. E também porque uma cirurgia de timectomia é mais arriscada em idosos. Então, por isso que eles restringiram aí. E, por outro lado, na criança, o timo ele é muito hipertrofiado. Então, especula-se que talvez a criança precise ter esse timo mais tempo. Então, tem um receio aí de você fazer por isso. Mas depois tem estudos recentes que mostrou que realmente crianças pós-puberdade melhoram também com timectomia. Uma coisa, só fazer um paralelo aí, Eduardo, que é a questão da importância, a gente volta à importância da investigação. Então, quando às vezes a gente vai avaliar o paciente, às vezes a gente pede, os pacientes reclamam que são muitos exames e isso tem um preço muito alto, isso tem um custo, que a maioria desses pacientes precisa subsidiar. Por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, o exame não é disponível pelo SUS. O paciente, às vezes, tem que pagar, né? Principalmente anti-MuSK, valor é um valor realmente muito alto, né? E aí, pessoal, mesmo que pareça caro, para nós, na nossa tomada de decisão é muito relevante, porque a gente não indica cirurgia para todo mundo. Então a gente tem uma tendência de indicar para pacientes mais jovens e que realmente a gente tem um anticorpo documentado
mostrando que é esse anticorpo de acetilcolina que a gente chama de positivo, tá certo? E tem um detalhe também, né, Eduardo, que a miasteria, a gente não falou isso, mas ela tem uma distribuição que a gente chama de bimodal. O que é isso? Ela geralmente atinge duas épocas da vida. E os pacientes com miasteria, eles são muito diferentes, de alguma maneira. Atinge mulheres, primeiro na faixa etária da puberdade, por volta de 20 a 30, 35, 40 anos, né, por volta da terceira década, e depois, quando ela passa da quinta década, ela vai atingir mais homens, tá certo? Então, ela tem essa diferença, e esses grupos, de alguma maneira, eles se comportam um pouco diferente, sendo que esse grupo que inicia mais cedo, eles têm uma doença que tem uma característica mais inflamatória, eles têm uma característica mais autoimune, e talvez esse realmente seja o principal grupo que a gente considere realizar a timectomia. E para isso, a gente pede o exame, que é a tomografia de tórax. A gente costuma olhar o tamanho do timo, porque isso ajuda muito na nossa decisão, né, Eduardo? Se você, às vezes, olha um timo que está com um volume um pouco já aumentado, que você não devia nem ver aquele timo já tem uma coisa que a gente chama de hiperplasia, ou seja, ele já tem um volume um pouco maior, isso faz com que a gente considere o procedimento cirúrgico ainda mais cedo, ainda de maneira mais precoce. E quais são os principais benefícios da timectomia? Você comenta um pouquinho, Eduardo? Não, tá ótimo. Isso aqui saiu um pouquinho. Você tá me ouvindo? Você me ouve? Eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, pessoal, esse trabalho, essa pesquisa belíssima, primeiro avaliou os pacientes por 3 anos e agora eles acabaram de colocar o resultado do segmento em 5 anos. Olharam o paciente, olharam depois de 3 e depois olharam totalizando 5 anos de pesquisa. Então, os pacientes que fazem a cirurgia, que têm um anticorpo de acetilcolina positivo, eles evoluem com menos chance de piora clínica, com menos chance de exacerbação e melhora da qualidade de vida em geral. Então, por ter impacto em qualidade de vida e por ter impacto no número, inclusive diminuição do número de fadiga, que às vezes é um sintoma difícil da gente mensurar, mas até a fadiga dos pacientes, eles têm uma tendência a evoluir um pouquinho melhor. Não quer dizer, esse é um dado super importante, que a pessoa opera e está curada. Não é isso. Quer dizer que a pessoa opera e tem uma doença mais fácil de ser controlada para esse grupo que tem anticorpo de acetilcolina positivo. Tá certo? É muito importante isso, pessoal, que às vezes a pessoa opera, some do consultório, para de tomar o remédio. E aí ela para de tomar o remédio, o que acontece? Os sintomas voltam e às vezes podem voltar até mais agressivos. Tá certo? O uso, a cirurgia pode diminuir a quantidade geral de medicamentos, mas você jamais deve operar achando que você vai operar e vai ficar curado. Tá? E como o Eduardo falou, esse grupo do antimusc, né, Eduardo? A gente vê que não tem benefício, né? Pelo menos o que a literatura tem nos mostrado até agora, que esses pacientes que são antimusc positivo, eles operam e não tem benefício. A Jaqueline botou aqui. Por que a antimusc é mais difícil de tratar? Você quer comentar, Eduardo? Então, é relativo isso, viu, Jaqueline? Porque, veja, depende do que você tem disponível para tratar. Eu responderia dessa forma. Deixa eu só, antes de responder essa pergunta interessante, eu gostaria de deixar claro 2 coisas. Assim, o que você estava falando, no fim, exatamente porque vai melhorar, não vai curar, né? Muitas vezes a timectomia aumenta a chance de você entrar em remissão, é verdade, mas isso leva um tempo. O efeito, em geral, não costuma vir antes de 6 meses, 1 ano. Então, não há nenhuma mudança nos remédios nos primeiros 6 meses, geralmente. Então, assim, é um tratamento a longo prazo. Você faz agora, você vai ter o efeito depois, e mesmo assim, a maior parte dos pacientes continua recebendo remédio, mas geralmente muito menos, ou pelo menos consideravelmente menos do que antes. E por último, só para ficar claro, não significa que os pacientes que não entram nesse grupo que a gente falou, que você não possa fazer timectomia. Talvez o antimusc realmente a gente não faça mesmo, mas pacientes antirreceptor de acetilcolina, que não seja exatamente até 60 anos, seja um pouco mais velho, ou que tem um pouco mais de 5 anos de doença,
às vezes a gente considera, sim, fazer timectomia, tem que ver caso a caso, certo? Legal. Voltando então para a pergunta, por exemplo, o anti-MuSK responde muito bem a rituximab. Responde de uma forma dramática. A ponto de, se você fizer dramática, se você fizer uma dose boa, que geralmente não é feito, né? Geralmente o pessoal usa o protocolo para artrite reumatoide, que funciona também, mas não funciona tão bem quanto doses maiores. A chance de remissão com uma dose, eu achei esse trabalho muito interessante, foi de 80%, uma dose. Então veja, com uma dose alta, né, pela verdade, mas é um resultado que você não vê com outros remédios para antirreceptor acetilcolina. Claro, os anti-MuSK que são refratários a rituximab, aí esses são muito difíceis de tratar. Agora, porque são doenças diferentes, viu, Jaqueline? Essa é a questão. É super importante comentar, Eduardo. A gente bota como se fosse tudo miasteria, mas assim, pessoal, fala um pouquinho disso, Eduardo. É igual a questão, né, que enviou a live que a gente falou de miastenias congênitas, são várias doenças, miastenia congênita, elas são muito diferentes entre si. A gente agrupa todas, miastenia congênita, é tudo defeito na junção neuromuscular, mas cada um por um gene, por um motivo. O anti-MuSK é anticorpo que vai atacar a junção neuromuscular. Anti-acetilcolina, mesma coisa, vai atacar a junção neuromuscular. Mas o mecanismo que isso ocorre é totalmente diferente. Os pacientes miastênicos que têm o anticorpo anti-MuSK, eles não têm o timo como um principal fator, por exemplo. E o anticorpo, ele bom, agora vai ficar técnico. Agora vai. É a única maneira que eu encontro de falar. Desculpa, Jaqueline. O anticorpo, ele ataca diretamente a junção neuromuscular. Então, esse é um mecanismo que não é o do antirreceptor de acetilcolina, que ele depende de complemento. Daí, por exemplo, os novos medicações que estão surgindo para miastenia antirreceptor de acetilcolina, que são anticomplemento, né? O que já está aí mais aprovado no FDA e no Japão e na Europa, que é o eculizumab, né? Mas tem vários outros, funcionou tão bem o eculizumab, que tem vários outros laboratórios estudando outras formas de inibir o complemento, né? Porque aqui, que é uma parte da imunidade, eles são proteínas da imunidade, então assim, o anticorpo ele tem que ativar o complemento, né? Então, ou seja, aqui ficou meio tequinês, mas resumindo, são doenças diferentes que atacam o mesmo lugar. Por isso elas são tão diferentes em vários aspectos. Por exemplo, resposta ao mestinon. Resposta ao mestinon é diferente. Os pacientes de receptor de acetilcolina respondem muito melhor que o anti-MuSK, geralmente, né? E aí pode ficar falando de diferenças aqui o dia inteiro. Isso que eu ia comentar, que as diferenças são muito gritantes e, inclusive, até na característica clínica, né? Mas é muito importante que você... Às vezes confunde, claro, mas porque ataca o mesmo lugar, mas o mecanismo que isso ocorre é diferente, né? Mas mesmo a síndrome clínica, quando você vai olhar, por exemplo, a chance de um anti-MuSK fazer alteração ocular é muito menor do que a chance de um antirreceptor de acetilcolina. Às vezes o paciente... Exatamente. Anti-MuSK levinho, só ocular, não existe, por exemplo. Aquele quadro ocular puro, ou é antirreceptor de acetilcolina, ou é soro negativo. Não é anti-MuSK, por exemplo. É um bom exemplo. Então, uma coisa que é importante é realmente você fazer o segmento médico e não desistir. Porque a resposta é extremamente variável, mas existem agora possibilidades terapêuticas. É possível que talvez em algum momento você vai precisar de um advogado. Você entre em contato com a Betânia aí, que é possível que você vai ter que, às vezes, partir para uma judicialização. Eu acho que... Mas aí é aquilo que você falou, né? De você fazer o anticorpo. Você ajuda a pensar em qual remédio, você ajuda no plano de tratamento. A plasmaférese é melhor para o anti-MuSK, a timectomia. Então, assim, você não precisa necessariamente de anticorpo para fazer o diagnóstico. Se você tiver um quadro clínico, né, perfeito, que se encaixe, e tiver uma eletromiografia que prove que a junção está alterada, isso você fecha o diagnóstico. Mas você precisa saber qual anticorpo que é, ou se é soro negativo, para tomar essas decisões, por exemplo. Ô Eduardo, Betânia mandou uma pergunta aqui. Betânia é sócia aqui das minhas lives, e nós temos que falar sobre isso. Doutor Diego e doutor Eduardo, vocês consideram que a pessoa com miastenia tem uma deficiência física? E no caso de miastenia exclusivamente ocular,
Eu e Betânia tivemos essa discussão na live que a gente fez, e quando você vai ver o critério estrito sensu do que é deficiência física, é um problema em relação a isso. Mas comenta um pouquinho, você, sua opinião, às vezes a gente trocando essas opiniões, a gente chega num consenso. A gente vai ter que ficar na região das opiniões. Exato. Porque eu tive uma conversa uma vez com a Lídia da Abrame sobre isso, porque ela é muito engajada nisso, e ela entende bem os processos de como conseguir isso, assim, não judicialmente, mas administrativamente, os caminhos, né? E a questão é o seguinte: a miastenia depende, né? Depende de muita coisa, depende do tipo de miastenia. Você tem miastenias muito leves, né? E você tem, mas que às vezes são muito leves, mas para aquele paciente atrapalham no trabalho dele, né? Por exemplo, uma diplopia, é difícil, motorista, é difícil ele ser motorista com diplopia, né? Mesmo que seja o único sintoma dele. Então depende da gravidade da doença, da relação desses sintomas com o que o paciente faz, e também depende do momento. Principalmente. E essa foi a discussão que eu tive com a Lídia. Assim, discussão não que tive, né, foi uma conversa. Que eu estava falando, muitas vezes o paciente está deficiente naquele momento. Né, na miastenia isso acontece, é diferente, por exemplo, das distrofias, né, ou outras doenças. Que depois você consegue compensar ele, né, a maioria das vezes a gente consegue compensar muito bem o paciente, e aí ele já não, ele consegue fazer tudo, né? E aí então ele já conseguiu e não precisa mais ser considerado um deficiente. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, mas foi a mesma coisa que eu falei com você, com a Betânia, que como a doença é muito dinâmica e os critérios da Organização Mundial de Saúde para de pessoas com deficiência incluem limitações que são mensuráveis, seja ela uma limitação física, intelectual, visual, sensorial, enfim. É muito difícil por causa do comportamento da doença de flutuação e do comportamento de doença de exacerbação. Porque a gente, de todas as doenças neurológicas, da área de neuromuscular, Eduardo, você mexe muito com miopatia, você sabe disso. Eu mexo muito com esclerose lateral amiotrófica, também, que é a outra ponta, vamos botar assim, das neuromusculares, né? As doenças são muito limitantes do ponto de vista físico, né? A maioria dos pacientes com doenças neuromusculares evolui com uma série de limitações físicas, atrofia muscular muito relevante, significativa, e uma perda de força que é mensurável pelo exame físico e que tende a não melhorar. Ela estagna ou ela continua progredindo. No paciente com miastenia, não. Isso tem esse componente de você, às vezes, tratar o paciente e melhorar, o que é ótimo, tá? Por isso que, no fundo, para nós é uma tristeza muito grande quando a gente ouve que o paciente com miastenia às vezes está privado de um tratamento, ou ficou muito ruim sem um segmento, porque a minoria dos casos, pessoal, são casos realmente que a gente chama de refratários, né? No geral, a gente pode melhorar muito a vida dos pacientes com miastenia. Talvez as doenças neuromusculares a que tem uma resposta mais significativa com um bom segmento, tá? Eu acho que é isso, Betânia. Não existe esse consenso por causa do dinamismo da condição, principalmente a forma inflamatória da doença, né? As formas, às vezes, congênitas, que tem um componente mais miopático, né, Eduardo? Cortou um pouquinho, desculpa, Diego. Inflamatório é ainda mais difícil, porque umas formas de miastenia congênita, às vezes elas podem ter um componente miopático um pouquinho mais progressivo. E aí, às vezes, é mais fácil você mensurar a limitação. Mas, enfim, é o que eu falei. Em geral, flutua. É o que eu falo sempre. Nós somos para apoiar os pacientes. Então, aquilo que a gente tem para descrever sobre a doença num laudo, a gente tá para fazer. O negócio é o outro lado, né? É realmente quem avalia os nossos laudos. A justiça, né? Que concede o direito. Dá para fazer, às vezes, é você pedir um tempo, né? Depois de muito tempo, você sabe mais ou menos quanto tempo você vai demorar para compensar o paciente, e geralmente demora, infelizmente, né, se o paciente tiver muito sintoma. Então, geralmente eu peço 1 ano, depois eu reavalio, faço mais um. Ou tem pacientes que são muito graves, que está muito tempo tratando, você nunca conseguiu deixar ele bem, né? Aqueles
5 a 10%, né, que são a minoria que são realmente refratários, aí eu já faço como se ele realmente tivesse uma coisa que não fosse transitória. Muito não bem. fosse flutuante. A Silvinha perguntou bem aqui, fez tomografia e deu tumor no timo. Ô, Silvinha, aquilo que o Eduardo falou, que tem tumor, tem que tirar, tá? Isso. Com ou sem miastenia? Com miastenia, de qualquer jeito, se tivesse hiperplasia e ela é anticorpo antipositivo, tinha que ser considerado. Alguém botou aqui, é uma curiosidade que tem poucos pacientes que têm sinceridade de perguntar, eu vou responder essa. Quem tem miasteria pode fazer cirurgia plástica ou colocar prótese? Pessoal, preste bastante atenção. O que a gente pede é para não aplicar toxina botulínica estética, tá certo? Não existe um trabalho duplo cego validado para prova de segurança, mas a miasteria tem um distúrbio justamente na comunicação do nervo com o músculo, na junção neuromuscular, e onde a gente aplica, onde a gente coloca a toxina é justamente na junção neuromuscular, e a toxina tem a propriedade de bloquear a liberação da acetilcolina. Então ela pode piorar a função da junção neuromuscular. A toxina, na estética, ela é utilizada em baixas doses, geralmente, lógico, só na musculatura da face, mas é muito frequente desse efeito local se espraiar para músculos adjacentes, ou seja, da toxina se difundir. Então, para uma pessoa que já tem um distúrbio da junção, é muito comum dela aplicar na testa, descer para o olho, e isso deixar o olho fraco, ela ficar com pitose, ficar com a pálpebra caída, tá certo? Então a gente pede, não dê sorte ao azar, tá certo? Não vai usar a toxina a troco de você conseguir um efeito estético, no final das contas você ficar com a pálpebra caída, não faz o menor sentido, tá? Quanto à cirurgia plástica, pessoal, não existe nenhuma contraindicação absoluta. O único cuidado que a gente deve ter é o seguinte: se você está com uma doença que está generalizada, que você está super sintomático, tendo fadiga, tendo uma sensação de cansaço horrível, a cirurgia vai ser um estresse para o seu organismo. Principalmente cirurgia plástica, que envolve abdominoplastia, prótese de silicone, o ponto dói, dá uma piora muito grande de drenagem linfática. Você vai ficar na cama quase umas 2 semanas sem fazer nada. Então, assim, se você está descompensado, não faça. Você vai piorar a sua miasteria, você vai piorar seus sintomas. Se você está compensado, tente considerar primeiro, de vez de você fazer tudo junto, fazer procedimentos locais. Às vezes, se você tem paciente meu que quer consertar a pálpebra, fazer uma correção cirúrgica da pálpebra, faz, não tem problema. Desde que sejam procedimentos pequenos, tá? Se você for passar por anestesia geral, primeiro o anestesista tem que saber o que está fazendo, porque ele não pode utilizar qualquer medicação. E o segundo, as cirurgias de grande porte podem piorar sim o seu quadro. Então vai com calma, passo a passo, tá? Um dia de cada vez, você vai fazendo aos pouquinhos e vai avaliando o seu resultado, tá? Muito bem. Eu sei que tem um monte de gente que tem vontade de perguntar isso, fica com vergonha. O outro... Não, foi bem lembrado. O outro ponto, Betânia, Laís, tenha calma. Comigo também demorou, mas hoje estou ótimo. Muito bem, vamos dar coragem aí pro povo, Betânia. Doutor Diego, exatamente. Fala sobre... Demora, muitas vezes demora o resultado, né? Muitas vezes demora, esse é o ponto. Até porque, pessoal, tem medicações que a gente utiliza, que são os imunossupressores, para inibir o nosso sistema imunológico, eles demoram 3 a 6 meses para começar a fazer efeito. Né, Eduardo? Você vai usar uma azatioprina, ajustar a dose na dose-alvo, até você conseguir a resposta, demora tempo, você tem que ter paciência. Doutor Diego, fala sobre o sorriso dificultado da miasteria e sobre a gravidez em mulheres com miasteria. Sonho em ter filhos. A gravidez estava no nosso... Estava no nosso, como é que fala, nosso cronograma. Você quer falar sobre o sorriso? Posso falar, claro. A questão é que tem a miastenia, né, acho que todos, né, a maioria sabe, ela afeta músculo estriado, né, músculo esquelético estriado, que são os músculos da motricidade voluntária, aqueles que a gente escolhe mexer, né, não é o músculo, por exemplo, do intestino que mexe automaticamente. Então, é os que a gente escolhe, musculatura estriada. Mas tem alguns que são muito mais preferenciais, né? Isso tem uma série de teorias, mas eu acho que a que mais
explica melhor isso na verdade, a quantidade de receptor que tem, né, na junção de cada tipo de músculo. Então, os dos olhos e a pálpebra e são, em primeiro lugar, o que menos tem receptor, e depois os da face, né? Então, é comum, muito comum, você acometer a face em miastenia graves antirreceptor acetilcolina, né? Tanto que, por exemplo, o Diego sabe muito bem quantos casos que ele já viu que não tinha, que era ocular puro, mas o jitter na face estava aumentado, quando ele fazia fibra única. Ou seja, mesmo subclínico, mesmo quando o paciente não sente nada, tem alteração na face daquele paciente, que é o princípio da fibra única, que a gente faz para ver na face, né? Então a face é muito acometida e os músculos orbicular da boca e os risórios, eles estão também dentro dos da face, que já são muito acometidos ali, como preferenciais para serem atingidos pela miastenia antirreceptor acetilcolina. E aí você tem, inclusive, a chamada face miastênica, né? Ela descreve um sorriso reto, né? Que seria um sorriso de desdém, assim, não que a pessoa está desdenhando de fato, mas ela não consegue fazer um sorriso realmente elevar os lábios, ele fica reto e parece um sorriso meio que de desdém, né? Eu acho que, não sei se é isso que ela queria. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, Juscelino, isso não é definitivo, tá? Tem pacientes que muitas vezes, controlando bem a doença, eles melhoram esse sorriso. Tem isso que o Eduardo falou, a gente quer esse esgar miastênico, que a boca fica um pouco assim, e essa musculatura aqui, que é zigomática, ela não tem força para levantar. E aí o sorriso fica aquele sorriso de meia boca, e alguns, a boca, isso aqui cai um pouquinho, e eles fazem uma boca como se fosse uma boquinha de peixe, chamada boca de tapi. E às vezes isso aqui fica um pouquinho caído assim para baixo, tá? Tem um pouco de relação com a atividade com a doença, às vezes você controlando bem a sua miastenia, é uma tendência muito grande disso melhorar, tá? Você não precisa ficar, às vezes, com essa preocupação estética na sua cabeça, não, tá bom? E a outra pergunta que ela falou foi sobre gravidez. Gravidez também existem dados muito interessantes, curiosos, mas não existem respostas absolutas, né, Eduardo? Eu acho que gravidez na miastenia, uma coisa que a gente tem que colocar é que... Você quer comentar um pouquinho ou eu falo? Gravidez... Sim, eu acho que gravidez e uso de pílula anticoncepcional são questões mal resolvidas ainda, que precisam ser estudadas na miastenia grave, né? Não tem trabalho, né? Assim, muito pouco, né? Muito pouco. A gravidez, assim, tem paciente que piora na gravidez, tem paciente que melhora na gravidez, né? E aqui, eu tô falando mais de antirreceptor acetilcolina, né? Que é o que tem mais trabalho. Pegando só esses, antirreceptor acetilcolina. Tem paciente que melhora, tem paciente que piora, tem paciente que não sente muito o efeito disso. A minha percepção é que quando piora, a piora vem mais no final. No começo, a maioria ou não sente nada, ou melhora realmente. É verdade. No final, mas aí não é nem questão hormonal, eu acho que é porque no final a gravidez cansa muito mesmo a mulher, né? Muita transformação, peso e tudo mais, e aquilo acaba pesando na doença. E depois que tem o parto, né? E isso é uma coisa interessante, que depois que a gente tem filho fica óbvio isso, né? Mas antes a gente não imagina, mas assim, o quão interessante é para uma mulher um filho recém-nascido, né? E isso cansa mesmo, né? Então, tem a queda hormonal, que é muito importante, né? Mas tem também essa questão que depois que tem o filho, a mãe não vai dormir, vai ficar pegando peso, acordando, estresse de mudar toda a vida. Então, tem uma série de fatores que fazem com que boa parte piore depois do parto e no final da gravidez. Mas a boa notícia é que peridostigmina é seguro na gravidez, prednisona é seguro, azatioprina, que muitas pessoas acham que não é seguro, é considerado relativamente seguro, né? Claro que qualquer remédio, se você puder evitar, é melhor na gravidez. Mas, se o paciente precisa estar tomando azatioprina e foi com isso que ele compensou,
ela não precisa parar para engravidar, por exemplo. É considerada uma medicação que você pode continuar dando. E imunoglobulina e plasmaférese. Então, veja, o que a gente precisa para compensar o paciente ali, pelo menos nesse período, a gente pode usar. Talvez você precise usar uma dose maior de uma prednisona do que seria o mais saudável, mas depois você ajusta com outros remédios, se for o caso. Muito bem. Aí a Renata perguntou assim, mas é recomendado ou não engravidar? Renato, o que a gente está colocando aqui, que se você tem o sonho de engravidar, a miasteria não vai te tirar esse sonho. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Ninguém é obrigado a engravidar, tá? Engravida quem quer, quem tem esse sonho. A miasteria não vai te tirar esse sonho. Se você puder programar, que idealmente isso é o melhor, é a gente te compensar, te deixar tranquila, estabilizada da sua doença, estabilizada da sua medicação, e aí você começar a tentar engravidar. O primeiro, segundo trimestre, eu vou só comentar sobre isso, Eduardo, só mais uma licença. Claro. Tem um trabalho de 1999, tem um outro de 2003 do Neurology, que tentou estudar esses pacientes, essas mulheres, na faixa etária da gravidez. Então, foram duas pesquisas diferentes, em tempos diferentes, e que mostraram resultados que foi o que o Eduardo falou. 25% chegou a melhorar, acredita-se que essas pacientes que melhoraram foi no momento, principalmente do segundo trimestre, que os níveis de hormônio feminino ficam estabilizados, tá? 30% deu uma piorada e 40% não fez diferença nenhuma. E aí, quando chega na fase final da gravidez, a mulher incha. E esse edema piorou possivelmente a sensação de fadiga, e essas crianças, elas nascem bem. Com um detalhe, pessoal. Existe uma tendência natural da gente de evitar que a pessoa faça um grande esforço. Isso na maioria dos pacientes com miasteria. Então, não é recomendação absoluta que o trabalho de parto seja cesáreo. Mas a gente troca a comunicação com o ginecologista dizendo assim, olha, como ela tem miasteria e não é muito legal ela ficar cansada, existe uma tendência da gente preferir o parto cesáreo, porque isso vai poupar um pouco a mulher, tá certo? Parte de um grupo de pacientes, principalmente esses que têm anticorpo antirreceptor de acetilcolina, os anticorpos podem atravessar a placenta e existe um risco desses anticorpos caírem no sangue do feto e assim que a criança nascer, ela apresentar um quadro de uma miasteria que a gente chama de neonatal. Por que é importante a comunicação do neurologista com o ginecologista e com a equipe, né, da neonatologia? Porque simplesmente o que vai fazer é vigiar essa criança para ver se ela vai ter algum quadro de fadiga e de fraqueza muscular. Se a criança tiver, ela vai ser tratada, ela vai tomar um pouco de mestidon, por exemplo, e com o tempo, por volta de 2 a 3 semanas, aquele anticorpo vai acabar e a criança vai melhorar. Tá? Então, número 1, não existe contraindicação para a mulher engravidar. Número 2, o curso da miasteria durante a gravidez ele é variável, por isso você deve acompanhar com o seu neurologista para ter esse acompanhamento com as medicações bem direitinho. Se você tiver uma exacerbação, a gente vai poder te tratar, vai poder te dar plasmaférese ou dar imunoglobulina. E existe um risco pequeno de passar o anticorpo pela placenta e atingir o feto, isso é menos de 20% dos casos, a miasteria neonatal. Vai melhorar a sua criança, vai ficar tudo bem, você não precisa ficar muito preocupado em relação a isso. Tá certo? Eu acho que aqui a gente conseguiu tratar bem, né, esse... Deixa eu só tranquilizar um pouco, porque você sabe que mãe é preocupada, né? Assim, essa questão da transitória no Natal, veja, 20%, o Diego falou, né? A maioria desses casos é muito leve, os sintomas são muito leves. É verdade. Às vezes você não precisa, a maioria das vezes você não precisa tratar. Uma boa parte você precisa tratar, mas é transitório, o nome fala, é transitória. Ela dura ali 3 semanas, dizem que pode durar até 3 meses, mas a maioria vai acabar durando 1 mês, ali no máximo 2 meses, e responde bem, por exemplo, ao mestinon. Sim, raramente, eu nunca vi um caso que precisasse ir para o segundo passo, seria fazer uma plasmaférese na criança, assim, nunca vi um caso tão grave assim. Então, assim, é muito raro você precisar de um tratamento tão agressivo assim. A maioria das vezes você não precisa nem tratar, e quando precisa é um pouco de mestinon por um período, depois o anticorpo acaba e a doença acaba.
Muito bem. A Miss H falou que estou adorando esse barulhinho de criança aí. É minha filha. Participação ativa nas lives. E tá no contexto, né? Tá no contexto. Obrigado, pessoal. Josi Alves, de aminoperidina para miastenia congênita. Vi, doutor Eduardo, falar o nome desse remédio. Alguém aqui usa? Josi, esse remédio, infelizmente, é um remédio que só tem nos Estados Unidos, 3,4 de aminoperidina, que também é utilizado na síndrome de Eaton-Lambert. E o problema dele é o preço, né, Eduardo? Porque ele é importado. O preço para nós, né? Para eles fica bem mais barato. Na Europa e nos Estados Unidos, eles conseguem. Eu acho que os Estados Unidos fica bem barato para quem se trata lá, tudo. Agora, se você importar, fica algo tipo 3 a 4 mil reais por mês, uma coisa que é impagável para a grandíssima maioria da população, né? Muito bem. Alguém perguntou bem assim, exercício físico. Quer falar ou eu falo? Exercício físico é interessante, veja. Eu aprendi miastenia, na minha graduação, que miastenia eu não podia fazer exercício físico. Eu aprendi isso, de verdade. Eu aprendi isso em aula, aprendi isso no ambulatório, é o que se recomendava para os pacientes. E assim, não sou tão velho assim, faz um certo tempo que eu formei, mas veja, é um passado recente. E isso já mudou, né? Trabalho, sempre houve algumas pessoas que desconfiavam dessa recomendação, porque veja, piora com exercício, não faça exercício. É uma lógica que se fazia, né? Uhum. Mas o que se mostrou é que, principalmente, pacientes bem controlados, né? Pacientes bem controlados, eles toleram bem exercício, e não só toleram bem, como a sua capacidade de aguentar exercícios melhora. Diminui a sua fatigabilidade, diminui o cansaço. Então, o que eu costumo falar para os pacientes é respeitar o seu limite. Não é para fazer um exercício que induza a sua fraqueza, né? Não é esse o ponto que você tem que chegar. Você não tem que ultrapassar o seu limite, como muitas vezes pessoas que fazem exercício gostam. Você tem que respeitar o seu limite. Esse limite, naturalmente, com o seu treino, você vai aumentando. Mas o primeiro passo é compensar a doença. Eu acho que, resumindo... Muito bem. A Fátima postou aqui. Pratico musculação, pilates e corrida de rua. Fátima, parabéns. Agora, um detalhe é o treino, que foi o que o Eduardo falou. Então, pessoal, tem uma pesquisa muito, muito interessante falando sobre o que acontece, principalmente o exercício aeróbico, condicionamento físico aeróbico, né, Eduardo? Porque ele é feito gradual. E aí fizeram uma avaliação por eletroneuromiografia antes e depois dessa prática, mostrando que o decremento, vamos colocar assim, a resistência da fibra muscular, ela vai aumentando gradativamente à medida que você vai treinando. Então, pessoal, o exercício físico, ele vai dando um treino que garante resistência à musculatura. Então, a longo prazo, ele possivelmente vai ajudar na sua melhora da qualidade de vida, na sua resistência à fadiga. É lógico que quando a gente fala assim, ninguém é igual a Fátima aí, que já vai sair amanhã fazendo corrida de rua. A Fátima já está treinada, tá? Mas uma coisa que eu chamo muita atenção de vocês, que às vezes como o paciente tem muita fadiga, quando a gente manda ele fazer exercício, ele fica querendo matar a gente. Não é isso? Ele fica irritado. Ele fala assim, doutor Diego não sabe nada, que o senhor não sabe de miastenia, tá vendo que eu tô cheio de fadiga, cansado, fraqueza e tal. Mas, pessoal, primeiro vai fazendo o tratamento com remédio e você vai fazendo um condicionamento físico. Arruma um instrutor, um personal que possa realmente dar a mão, entender a sua limitação, para cada dia você poder progredir. A gente não pode jamais se entregar à doença, tá certo? A gente não pode jamais se entregar ao medo, às limitações. Então a gente tem que olhar para frente. E assim como o exercício, existe o benefício de outras terapias também, né? Que muitas vezes é difícil a gente avaliar em pesquisa. Então tem paciente meu que, por exemplo, reclamava de muita fadiga e que fazia acupuntura e tinha uma sensação de que aquela fadiga melhorava. Tem paciente meu que fazia uso... o André até me ligou e comentou hoje sobre microfisioterapia, que é uma tendência natural. A nossa dificuldade como profissional, pessoal, é conseguir recomendar, baseado na literatura médica, de que aquilo realmente é eficaz.
O nosso desafio é esse. Por quê? Porque a falta do estudo atrapalha muito a gente. Agora, cada paciente tem que ter autoconhecimento. Então, se você já fez acupuntura e você sente que a acupuntura te alivia seu estresse, alivia sua ansiedade, diminui sua tensão, faz você ficar mais relaxado, mais tranquilo, ela vai beneficiar na sua qualidade de vida. A mesma coisa a prática da fisioterapia, a mesma coisa a prática da meditação, a mesma coisa. E assim a gente tem que ir descobrindo, tá certo? Então, o autoconhecimento na miastenia graves é fundamental para que você tenha uma melhora da qualidade de vida. Tá bom? Muito bem. Alguém botou graças a Deus aqui? Graças a Deus. Em caso de homem ter miastenia congênita, a probabilidade de um filho ter é menor ou maior que uma mulher? Menor ou maior que o quê? Ele quer saber se homem ter miastenia congênita é pior para passar para o filho, né? É maior do que a mulher ou menor? Não, é igual, é igual. A maioria das síndromes miastênicas congênitas, a maioria, elas são autossômicas recessivas, né? E não são ligadas ao X. Né? Então, assim, como por exemplo, do Duchenne, ou síndrome X frágil, ou as doenças ligadas ao X. Então, não é ligado ao cromossomo da mulher. Ele é ligado ao cromossomo que os dois têm, né? Então, não tem muita diferença de probabilidade. Para responder assim, qual é a chance, a maioria tem exceção. Tem duas que são autossômicas dominantes, né? Que é a síndrome de canal lento e a SYT2, que é raríssima, a SYT2, né? Recém-descrita, inclusive. Então, tirando essas duas, vamos falar para as outras, que são autossômicas recessivas. Se você tem miastenia congênita, né, que exceto essas duas, a chance do seu filho ter é muito, muito baixa. É muito baixa. A não ser que você case, né, ou que você vá ter um filho com a pessoa que é da sua família. Aí a chance dessa pessoa ter também o gene alterado, mas não dois genes alterados para ter a doença, mas tem um e é um portador, aí fica maior. Tá? Resumindo, a gente pode resumir a recomendação assim. Muito bem. Alguém está pedindo aqui, pelo amor de Deus, para você falar do micofenolato. Nossa, o micofenolato? Já foi um monte de gente pedindo. Vocês estão ricos, hein? Quem está pedindo para falar de micofenolato é porque... Não, assim, eu acho interessante trazerem micofenolato para cá, né? Porque é uma coisa pouco usada e realmente, assim, veja, o primeiro imunossupressor, se você tenta corticoide, se você vai precisar de dose muito alta, você tem que usar um imunossupressor. A primeira escolha é a azatioprina. Aí, depois a azatioprina não tem muita evidência. Até aqui tem evidência melhor de corticoide, maior evidência, a azatioprina. Daí para frente tem pouquinha evidência, sendo que aí você tem micofenolato, metotrexato, tacrolimus e ciclosporina. Isso para falar miastenia normal, não as refratárias. Estou falando miastenia geralmente anticorpo de receptor reticulina, antimúsculo, você dá preferência para o rituximab, se não deu certo a azatioprina. Então, assim, o micofenolato é uma dessas alternativas à azatioprina, resumindo, tá? Quando você não se deu bem com a azatioprina, teve algum efeito colateral, algum problema, aí você pode usar ele, ou o metotrexato, ou a ciclosporina, ou então o tacrolimus, tá? Tacrolimus e o micofenolato, eles são muito caros. O problema do micofenolato em relação aos outros, assim, ele tem pouquíssimo efeito colateral, então ele é melhor que os outros, por isso ele e o tacrolimus são os que menos têm efeito colateral. Porém, o micofenolato é muito teratogênico, então para mulheres em idade fértil, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles aumentam a chance de malformação se a mulher engravidar tomando um remédio, e ele é o que menos tem evidência, vamos dizer assim. Ele e o metotrexato, desses que eu falei, são os que menos têm evidência que funciona, mas funciona, assim, na prática. Na prática clínica a gente vê boa resposta. E aí, micofenolato não está no protocolo clínico. Ô, Lídia, essa questão é justamente a nossa dificuldade... Nem o tacrolimus, nem o tacrolimus. Que são a relação dos trabalhos. Porque quando a gente vai falar de saúde,
A gente precisa de base, de literatura médica, de pesquisa clínica realmente comprovando a evidência, principalmente com um número de pacientes tratados muito grande que realmente geram benefício. Então, a maioria, talvez o trabalho mais bonito, né, de droga imunossupressora seja com a azatioprina, né, um trabalho que foi publicado no Interessante que... Vai. Só para pegar o link no que você mesmo falou, desculpa, o primeiro trabalho da azatioprina veio negativo. A mesma coisa do eles avaliaram... Eles avaliaram a resposta em 3 meses. Então não deu tempo de fazer efeito. É aquilo que você falou, tem que ter paciência. Comprovadamente, você tem que ter paciência. Então, esse é o problema, viu, pessoal, do micofenolato. Então, é um remédio de alto custo, que quando você vai ver o número de pesquisas clínicas, a azatioprina tem muito mais, por um preço muito mais barato, aos cofres públicos, muito mais acessível, que realmente ajuda os pacientes. Então, por isso, é muito complicado, tá? Do ponto de vista de saúde pública, você pagar um preço muito alto para uma coisa que falta, tem a carência do dado, mesmo que a gente, como opinião, saiba que a droga seja eficaz, tá? Muito bem. Eu acho que a gente finalizou. Eu acho que eu perdi o sinal. Eu não estou te ouvindo, viu, Diego? Desculpa, não sei se você está me ouvindo. Alô? Eduardo? Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo aí, para eu saber se sou eu. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo, agora voltou. Agora voltou. Tá. Não, eu estava falando da ciclofosfamida, que alguém perguntou, que há um tempo atrás, uns 20 anos atrás, a gente usava muito ciclofosfamida para doenças autoimunes em geral, né? Mielite, até esclerose múltipla teve uma época que a gente usou, ciclofosfamida. Enfim, o que a gente atualmente, a gente usa pouco ciclofosfamida e miastenia. Talvez a única exceção são os casos realmente em crise miastênica, que o paciente está entubado no quadro super grave, que você já tentou bastante coisa e você não conseguiu tirar. No geral, a gente não tem feito eu não tenho feito. Não sei, você quer opinar sobre isso, Edu? Ela é o que tem no SUS porque é o seguinte, resumindo, ela é uma bomba, né? É uma bomba. É um quimioterápico, a gente usa até para câncer isso, pessoal. Então, assim, mas funciona, assim, ela diminui a imunidade, mas ela não é direcionada como o rituximab ou o eculizumab. O problema é que no SUS é o que tem. Então, para casos refratários, recomendo-se usar de 6 meses a 1 ano, uma alternativa que temos, né? Para casos que não estão melhorando com esses imunossupressores. Você pode tentar até 2, mas não funcionou, aí você tem que ir para os casos refratários, e a ciclofosfamida funciona tanto para antimúsculo quanto para antireceptor de acetilcolina, mas assim, é um risco, então a gente deixa para casos realmente são refratários. Muito bem. Eu confesso a você que eu só usei uma vez, viu, Eduardo? Depois do rituximab, graças a Deus, meus pacientes, os que eram refratários, eles têm respondido muito bem. Alguém? Eu tentaria rituximab antes também. Ótimo. Se tiver disponibilidade, né? Sim. Aí tem um monte de gente aqui que perguntou, voltou. Desculpa, pessoal, foi minha internet mesmo, viu, Eduardo? Ah, tá. Olá, Abraham. Essa live será retransmitida ao vivo no YouTube. Abraham, desculpa aí, minha filha, vai ser retransmitida com os risos e choros aí. Vai ficar conhecida, sua filha. 20 segundos, pessoal. Agradecer imensamente a presença de vocês, o carinho de vocês. Não respondemos todas as perguntas, não tem problema. Talvez fique para uma próxima live lá na frente. Vamos descansar um pouquinho, né, Eduardo? Mas obrigado aí a todo mundo que participou.